Os países estão em meio a intensas negociações para terminar uma guerra comercial que já dura meses. No começo de abril, Trump disse que um acordo estava próximo e poderia ser firmado em 4 semanas. A batalha, que se iniciou no ano passado, levou os países a aumentarem impostos sobre produtos importados do rival e teve graves consequências. Nos EUA, por exemplo, o déficit comercial, diferença entre importação e exportação, subiu 12,5% de 2017 para 2018 no comércio bilateral com a China e atingiu o ponto mais alto desde a crise econômica de 2008. O acordo comercial vai moderar uma fase da luta pelo poder entre EUA e China, mas apenas temporariamente com efeito limitado, diz Michael Hirson, diretor na empresa de consultoria Eurasia Group. A rivalidade entre os países deve se aproximar do crucial setor de tecnologia, dizem analistas, já que os dois lados tentam se estabelecer como líderes mundiais nessa área. Agora todo o país reconhece corretamente que prosperidade, riqueza, segurança econômica e segurança militar estarão ligadas à manutenção de uma vantagem tecnológica, diz Stephen Olson, pesquisador da Fundação de Assessoria Comercial Henrich Foundation. A disputa atingiu seu ponto alto com a prisão da filha do fundador em dezembro e, mais recentemente, com o processo da Huawei contra o governo dos EUA. A Huawei também fez uma ação ofensiva de relações públicas, colocando um anúncio de página inteira no Wall Street Journal dizendo aos americanos para não acreditar em tudo que você ouve. O termo Guerra Fria é usado em demasia no contexto das tensões entre EUA e China, mas é cada vez mais preciso ao descrever sua competição tecnológica, diz Hirson. O conflito ao redor da empresa é sintomática dessa competição geopolítica intensificada, acrescenta. Essa rivalidade é muito mais difícil de resolver do que questões puramente comerciais. A enorme iniciativa Belt and Road, um programa chinês de investimento global, com financiamento de projetos de infraestrutura em outros países, os planos Made in China 2025, para atualizar e consolidar a indústria manufatureira da China, e a crescente importância de empresas como Huawei e Alibaba contribuíram para esses temores. O vice-presidente dos EUA, Mike Pence, resumiu o clima em um discurso em outubro passado, dizendo que a China havia escolhido a agressão econômica, em vez de maior parceria, quando abriu sua economia. As esperanças de que a China abrace um modelo mais ocidental deu lugar ao reconhecimento de que a economia chinesa cresceu ao lado de um sistema estatal. Não apesar dele, a China se tornou muito mais explícita em suas ambições nos últimos anos, diz Andrew Gillon, diretor de análise para a China da consultoria Control Risks. Portanto, ninguém está imaginando que a China seguirá o modelo democrático liberal do Ocidente ou se converterá em uma economia de mercado da maneira como as pessoas esperavam há alguns anos. Seus sistemas diferentes sempre os tornaram parceiros estranhos na economia global e conflitos entre as potências existentes e as emergentes são comuns na história. Estamos lidando aqui com um atrito entre a economia tradicional de livre mercado, a economia de livre comércio, princípios consensuais de Washington versus pela primeira vez uma economia enorme, tecnologicamente sofisticada e centralizada que está jogando o jogo com um conjunto diferente de regras, diz Olson. Restrições ao investimento chinês nos EUA, limites à capacidade das empresas norte-americanas de exportar tecnologia para a China e mais pressão sobre as empresas chinesas são ferramentas que poderiam ser usadas, dizem. As medidas não tarifárias não atraem a atenção dos mercados como as tarifárias, em parte porque seu impacto é mais difícil de quantificar, mas elas podem ter um efeito de longo alcance, diz Hirson. Ela fortaleceu o poder do governo de rever e potencialmente bloquear negócios envolvendo empresas estrangeiras, expandindo o tipo de acordos que podem ser revisados pelo Comitê de Investimentos Estrangeiros nos EUA, FIUS, na sigla em inglês. No ano passado, mesmo antes da aprovação da nova lei, um acordo gigantesco envolvendo a venda da MoneyGram, empresa de transferência de dinheiro sediada nos Estados Unidos, ao braço de pagamentos digitais da Alibaba, o ANT Financial, desmoronou quando as empresas não obtiveram a aprovação do FIUS.
Eles poderiam ter uma relação cooperativa, frutífera e mutuamente benéfica em certas áreas, mas colocariam barreiras em outras, no que Olson descreveu como um desacoplamento seletivo.